24 anos. Isso e quanto tempo a gente esperou. 2 décadas e meia separando um dos maiores filmes de ação da história do cinema e sua sequência. E quando Gladiador II finalmente chegou às telonas em novembro de 2024, o mundo inteiro parou para assistir. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar valeu a pena. Porque olha, a gente precisa ser honesto desde o começo. Gladiador de 2000 não é só um filme de ação. É uma obra que entrou na cultura pop de um jeito que poucos filmes conseguem. Aquela frase, meu nome é Máximo Décimo Meridio, comandante dos exércitos do norte, general das legimes Félix, servo leal e dor, imperador, Marco Aurelio. Cara, essa frase virou lenda. Qualquer pessoa com mais de 25 anos provavelmente recita isso de cor. E Russell Crowe, naquele papel, entregou uma performance que virou sinônimo de grandeza, no cinema de entretenimento. Então, quando Paramount anunciou que ia fazer uma sequência, a reação foi mista, para dizer o mínimo. Metade do povo ficou animado demais. Finalmente, Ridley Scott de volta a Roma, e a outra metade torçou o nariz. Sequência, para que Maximo morreu. Porque mexer nisso? E olha, essa tensão entre expectativa e ceticismo. Ela acompanhou Gladiador desde o primeiro dia que o projeto vazou na imprensa até o momento em que as luzes do cinema apagaram. O filme carregou um peso absurdo nas costas. O peso da nostalgia, o peso da comparação inevitável com o original e o peso de um marcamento que, dependendo de qual fonte você acredita, chegou perto de 300 milhões de dólares. Mas espera que a história fica mais interessante do que isso, porque Gladiador II não é só uma sequência comercial feita para aproveitar um nome famoso. Pelo menos não só isso. Ridley Scott, com seus 86 anos, isso mesmo, 86, voltou à arena com uma energia que muitos diretores de 40 anos não têm. E ele trouxe consigo um elenco que no papel parece impossível de dar errado. Paul Mescal, aquele irlandês magro que virou queridinho do cinema de autor com Normal People e Aftersun, tentando se transformar num gladiador convincente. Pedro Pascal, que estava no Auge da Fama com The Last of Us e The Mandalorian, numa armadura romana. E Denzel Washington, o Denzel, num papel de vilão que pode acreditar você não vai esquecer tão cedo. So como esse elenco já dá para entender porque a internet foi a loucura quando o trailer saiu. Lembro do dia que o trailer oficial apareceu no YouTube. Era julho de 2024 e a coisa explodiu. Em menos de 24 horas já tinha mais de 50 milhões de visualizações. As pessoas estavam mandando o link para todo mundo, recriando os memes do original como novo cast, debatendo nos comentários se Paul Mescal tinha o físico necessário para carregar um filme desse tamanho. E tem uma cena no trailer, você provavelmente sabe qual, onde Lucius entra na arena, do colisso com aquela trilha sonora crescendo, e da aquela arrepiada, absurda na espinha. Ridley Scott sabe fazer isso. A premissa, num nível básico, e esta a história continua, onde a primeira parou, só que deslocada no tempo e como um novo protagonista. Lucius Verus Aurelio, que a gente conheceu brevemente, no original como um menino, agora é um homem adulto. E ele está no meio de uma Roma que ficou ainda mais podre do que era na época de Comodo. Os novos imperadores, os irmãos gêmeos Caracalla e Geta, fazem Comodo parecer um administrador competente. Roma está se destruindo por dentro, enquanto esses dois piralhos sanguinários brincam de ser deuses. E no meio disso tudo, Macrinos, um ex-escravo que escalou até poses de poder dentro da estrutura romana, jogando um jogo de xadrez político que vai muito além do que qualquer suspeita. Denzel Washington nesse papel é uma coisa à parte, mas isso a gente vai explorar com muito mais detalhe daqui a pouco. Aquesta o que fica na cabeça e que vai guiar a análise inteira desse roteiro. É simples, mas profunda, como você faz uma sequência digna de um filme considerado perfeito por muita gente. Como você honra o legado sem simplesmente copiar, e como você convence o público de que esse novo herói merece estar no mesmo nível que Máximo. Ridley Scott tentou responder todas essas perguntas com Gladiador II. Se ele conseguiu ou não é o que a gente vai destrinchar aqui, do jeito que o tema merece,
com profundidade, com honestidade e com muito entusiasmo, porque independente de qualquer coisa, esse filme é uma experiência cinematográfica e tanto. Então, se você assistiu, prepare-se para reviver tudo isso. Se você ainda não viu primeiro, cuidado com spoilers a partir da parte 3. E segundo, espero que esse vídeo convença você a colocar na fila hoje mesmo, porque Gladiador The Second não é o filme perfeito, mas é um espetáculo que o cinema de ação de alto orçamento precisava muito. E tem cenas aqui que vão ficar na sua memória por muito tempo. Bora começar essa análise. Certo? Antes de a gente mergulhar na história propriamente dita, precisa entender o contexto em que Gladiador The Second chegou. O filme foi lançado nos Estados Unidos, no dia 22 de novembro de 2024, bem no meio do feriado de Ação de Graças, uma das janelas mais cobicadas e competitivas do ano no calendário hollywoodiano. No Reino Unido estreou uma semana antes, no dia 15. E na Austrália, teve até uma premiere special, no dia 3 de outubro. A distribuidora era a Paramount Pictures, que investiu pesado nessa aposta. E quando a gente fala em investimento pesado, não é força de expressão. O orçamento oficial divulgado foi de $250 mil. Mas reportagens do Hollywood Reporter sugeriram que o custo real, incluindo marketing e produção, teria chegado a algo perto de $300 mil. Ridley Scott, por sua vez, bateu na tecla durante uma entrevista ao New York Times dizendo que veio abaixo do orçamento. Como está certo? Impossível saber com certeza. O que a gente sabe é que o dinheiro aparece na tela. E falando em Ridley Scott, cara, esse homem é uma força da natureza. Nascido em South Shields, no nordeste da Inglaterra, em 1937, Ridley Scott começou sua carreira como designer de produção e diretor de comerciais, antes de estrear no cinema como Os Duelistas em 1977. Mas foi com Alien, em 1979, que o mundo percebeu que tinha cineasta extraordinário nas mãos. Blade Runner veio logo depois, em 1982, e consolidou a reputação dele como diretor com uma visão visual absolutamente singular. Cara que pensa em cada quadro como se fosse uma pintura. A filmografia de Scott é absurdamente vasta. Thelma e Louise, Gladiador, Black Hawk Down, A Queda do Falcão Negro, O Marciano, House of Gucci, Napoleon, O Cara Não Para. E o Linau desacelera. Com 86 anos, anda dirige pessoalmente cenas de batalha com múltiplas câmeras, anda várias locações. No calor do deserto do Marrocos, anda discute cada detalhe de figurino com a gente Eites, que é sua colaboradora há décadas. Essa dedicação, esse negócio de não importa a idade, e o falso do meio doreto. Você sente em Gladiador de tu. O filme transpira a marca de diretor que ama o que faz e que tem autoridade total sobre o projeto. Agora o elenco, e que elenco, meu Deus. Começando pelo protagonista, Paul Mescal como Lucius Verus Aurelio. Se você ainda não conhece Paul Mescal, saiba que ele é irlandês, tem 30 anos e basicamente explodiu internacionalmente com a minissérie Normal People de 2020, baseada no livro de Sally Rooney. Uma performance delicada, íntima, cheia de nuances. Nada que sugere-se que esse mesmo cara estaria, alguns anos depois, lutando numa arena romana como uma espada na mão, espada na mão, espada na mão. Mas a transformação que ele passou para Gladiador 2 foi real, tanto física quanto dramaticamente. Pedro Pascal como o General Marco Acacio. Olha, Pedro Pascal é dos atores mais carismáticos da sua geração. O cara é chileno-americano, tem quase 50 anos e consegue ser intensamente convincente e totalmente magnético ao mesmo tempo. Em Gladiador II, ele interpreta general romano que está do lado do regime, mas que carrega suas próprias contradições internas. Personagem muito mais complexo do que parece na superfície. Denzel Washington como Macrinus. Esse é o grande trunfo do filme, o grande Coringa.
Denzel Washington, um dos maiores atores de todos os tempos, num papel de vilão que ele claramente se divertiu demais interpretando. Macrinus é um ex-escravo que subiu as posições mais altas de poder humano através de uma inteligência fria e calculista. E Denzel entrega isso como uma energia que vai de sussurros ameaçadores e explosões de teatro glorioso, tudo funcionando perfeitamente. Joseph Quinn como o Imperador Geta e Fred Hechinger como Caracalla formam um dos duos de viles mais perturbadores dos últimos anos no cinema. Quinn, que o mundo conheceu como Eddie Munson em Stranger Things, e Hechinger, menos conhecido mas igualmente impressionante, criam juntos dois imperadores que são simultaneamente ridículos e aterrorizantes. Connie Nielsen voltou como Lucilla, e sua presença conecta o novo filme ao original de um jeito emocionante. Derek Jacobi também reprisou seu papel como Graco, o senador, trazendo mais essa ligação sentimental com a história de 24 anos atrás. O roteiro foi escrito por David Scarpa, baseado numa história que ele desenvolveu com Peter Craig. Os personagens originais foram criados por David Franzoni. Scarpa tem um currículo interessante, trabalhou com Scott no Napoleon, e entende bem a linguagem épica que o diretor exige. Mesmo com toda a pressão das comparações inevitáveis com o original. Um detalhe que não dá para ignorar: o contexto do mercado cinematográfico. Em 2024, Hollywood estava em modo de recuperação depois da pandemia e dos efeitos prolongados das greves de 2020, que atrasarão dezenas de produções. Gladiador disse que era, literalmente, um dos filmes mais esperados do ano. Não só como entretenimento, mas como prova de que o cinema de grande espetáculo ainda tinha força para atrair público de volta às salas. E esse peso se sente em cada decisão de produção. Desde a escolha de filmar em locações reis no Marrocos e em Malta, passando pela construção de sets físicos monumentais nos estúdios Shepperton na Inglaterra, até a composição da trilha sonora por Harry Gregson, Williams, tudo foi pensado para criar algo que justificasse e espera é o investimento. O resultado? 162 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e mais de 460 milhões no mundo inteiro. O filme do lucro ficou no top 10 mais vistos de 2024 e gerou discussão suficiente para manter a internet ocupada por meses. Mas números são só uma parte da história. A outra parte é parte que realmente importa, é o que acontece dentro da tela, e é para lá que a gente vai agora. É parte daqui tem spoilers. Se você ainda não assistiu ao filme e quer preservar a experiência, pule para parte 6. Ainda aqui? Então bora. A história começa longe de Roma, bem longe. Estamos no ano 200 DC, no reino da Numídia, no norte da África, o que hoje seria aproximadamente a Argélia. E aqui a gente é apresentado a Hanno. Hanno é um guerreiro numidiano. Casado, respeitado pela sua comunidade como uma vida que, apesar de simples, tem dignidade e paz. Ele é interpretado por Paul Mescal, e desde os primeiros minutos dá para ver que o ator fez um trabalho sério na transformação física. Não é um corpo de revista, é um corpo de homem que trabalha, que luta, que sobrevive. Isso é importante porque cria uma credibilidade visual diferente do que a gente normalmente vê em filmes desse tipo. E paz de ano dura pouco. As legiões romanas chegam. Ele não invade por prazer, pelo menos é o que parece. Ele invade porque essa é a ordem dos imperadores. E ele é um soldado que cumpre ordens. Aqui acontece algo que define toda a trajetória emocional do filme. A esposa de Hanno, Harishat, é morta durante o ataque. E a partir desse momento, a raiva que queima dentro de Hanno deixa de ser uma chama e se torna uma fogueira, que não tem como apagar. Hanno é capturado, escravizado, transportado como prisioneiro de guerra até Roma, e é nesse trajeto, nessa humilhação forçada, que começamos a entender que Hanno não é só mais um escravo. Tem algo nele que vai além. Uma teimosia interior que se recusa a ser quebrada. Uma dignidade que permanece mesmo quando tudo ao redor tenta destruí-la. Chegando a Roma, ele é vendido num mercado de escravos para um homem chamado Macrinus. E aqui, gente, aqui é onde o filme decola. Macrinus, interpretado por Denzel Washington, com uma energia que vai de 0 a 100 em questão de segundos, é um personagem fascinante. Visualmente, ele está sempre impecável. Roupas elaboradas, gestos calculados,
sorriso che nunca deixa claro se gentileza o ameaça. Ele é ídolo de gladiadores, uma espécie de empresário do entretenimento violento romano, e ele enxerga em Hano um potencial que vai muito além da arena. Macrinus treina Hano, investe nele, o prepara pro Coliseu, mas todo esse investimento não é filantropia. Macrinus está jogando um jogo muito maior, e Hano é apenas uma peça num tabuleiro que a maioria das pessoas nem percebe que existe. O Coliseu de 200 DC, apresentado nesse filme, é uma loucura visual. Ridley Scott é o designer de produção, Arthur Max Foram além de qualquer coisa que o cinema épico mostrou antes. Tem uma sequência que provavelmente é a mais comentada do filme junto como final, onde o Coliseu é inundado para combate naval simulado e os gladiadores lutam em balsas com tubarões nadando na água. É completamente ridículo e completamente incrível ao mesmo tempo. Exatamente o tipo de espetáculo que Roma realizar e que Ridley Scott realizar enquanto Hano luta na arena. A gente começa a conhecer os imperadores. E Caracalla e Geta são perturbadores de um jeito específico. Não são viles grandiosos como Komodo era, no original. Eles são perturbadores porque são infantes. São dois homens poderosos que agem como crianças mimadas com acesso irrestrito a violência e recursos. Fred Hitchinger como Caracalla entrega algo que vira o grotesco, mas de um jeito calibrado, voquerí, mas logo depois sente um arrepio. Joseph Quinn como Geta vai numa direção levemente diferente, mais calculista, mas igualmente instável. Os dois juntos são uma catástrofe política em forma humana. E é exatamente isso que Macrinus precisa. Ele precisa que Roma continue se destruindo por dentro enquanto ele move espetas nos bastidores. Agora, é aqui entra o elemento que conecta os dois filmes de um jeito emocional. Hano eventualmente se encontra com Lucilla, Connie Nielsen, de volta ao papel depois de 24 anos, e você sente imediatamente quando ela aparece em cena. Existe uma gravidade na performance dela que ancora o filme numa continuidade emocional real. E é nesse encontro que a verdade começa a emergir. Hano não é só um guerreiro numidiano, ele é Lecius, filho de Lucilla, sobrinho do imperador Comodo que matou seu Marco Aurelio. E, aqui vem a parte que muita gente discute, herdeiro espiritual de Máximo, o general que sua mãe amou e que morou na arena defendendo as ideias de uma Roma melhor. Lucius foi enviado para fora de Roma anda criança. Por proteção, ele cresceu sem saber sua verdadeira identidade. Tornou esse guerreiro numa terra estrangeira, casou-se, tentou construir uma vida longa de tudo aquilo. Mas Roma encontrou ele. Roma sempre encontra. Esse elemento da identidade oculta aí um dos pilares estruturais do roteiro de David Scarpa. E uma escola que tem precedentes na narrativa épica. Pense em Moisés, pense em vários outros heróis da tradição literária que descobrem tardiamente quem realmente são. E em Gladiador de Second, esse momento de revelação carrega peso emocional genuíno precisamente porque Paul Mescal consegue transmitir ao personagem que tem que reconstruir uma identidade inteira em tempo real. Mas o roteiro não para aqui, porque logo que Lucius começa a entender quem ele percebe que não está sozinho nessa arena política. E que as forças ao redor dele estão se movendo muito mais rápido do que ele imagina. Acaso, o general que destruiu sua vida anterior em Numídia, também não é simplesmente um vilão. Existe uma história ali, uma relação com Lucilla que complica tudo. E à medida que o primeiro ato fecha, as alianças estão turbas, os objetivos são conflitantes, e Roma está à beira de um colapso que pode o destruir e tudo o ser exatamente, a oportunidade que alguém muito paciente e muito inteligente estava esperando. O segundo ato de Gladiador é onde o filme ganha musculatura política de verdade. Macrinus está trabalhando em múltiplas frentes simultaneamente. Por um lado, ele alimenta a dependência dos imperadores nele, fornece entretenimento, recursos, gladiadores, favores, vai construindo uma relação de necessidade que os mantém presos, a sua terra sem que eles percebam. Por outro lado, ele está cultivando Lucius como uma ferramenta. Mas o tipo de ferramenta que Macrinus quer usar é diferente do que Lucius está disposto a ser. E aqui está dos conflitos centrais do roteiro. Lucius não quer ser peo de ninguém. Ele chegou a Roma movido por raiva pura. Raiva de Acaccio pela morte de Arishat, raiva dos imperadores pela crueldade que empenham,
Raiva de uma Roma que devora tudo ao redor. Mas raiva sem dedicação é energia desperdicada. E Macrinus sabe como canalizar energia desperdicada. Então ele vai alimentando Lucius com informações, com contexto, com uma história que Lucius nunca soube. Demo uma cena nessa parte do filme que é dos melhores momentos de atuação de Denzel Washington em décadas e olha que esse é cara. Como Oscar, dois na verdade, e uma lista de performances extraordinárias. Macrinus está num ambiente íntimo com Lucius e há momento em que a máscara escorrega ligeiramente. Não completamente, Denzel é bom demais para deixar o personagem perder o controle totalmente, mas o suficiente para revelar que por baixo de toda aquela frisa calculista existe algo mais. Uma ferida antiga, uma humilhação gravada a fogo que alimente, mas muda tudo aquilo. É instante, mas muda tudo aquilo. Paralelamente, Acacio está tendo sua própria crise. O relacionamento dele com Lucila, que está sendo usado pelos roteiristas para criar um elo de lealdade dividida, coloca o general numa posição impossível. Ele serve Roma, mas a Roma, que existe agora, é irreconhecível para ele. Os imperadores estão destruindo tudo que tornava o serviço militar algo nobre. E Acacio começa a questionar se a obediência cega é uma estrutura podre e realmente a virtude que ele pensava que era. Pedro Pascal consegue fazer muito com pouco em termos de texto. Tem jeito que ele olha, uma combinação de exaustão e determinação, que conta toda a história do personagem sem precisar de uma única palavra. Acacio carrega o peso de homem que fez coisas terríveis a serviço de ideal que está se dissolvendo diante dos seus olhos. O terceiro ato começa com Roma em crise aberta. Os imperadores, numa espiral cada vez mais irracional de paranoia e crueldade, começam a eliminar pessoas que eles percebem como ameaças. Senadores são executados. Generais são afastados. E a estrutura política de Roma está se fragmentando. Mas os seus objetivos finais, destronar os imperadores, reorganizar Roma, talvez até implantar algo parecido com a República. E para homem que foi escravo, que foi tratado como propriedade, a ideia de sentar no trono de Roma é algo que vai além da ambição política. É a inversão de toda uma ordem que tenta apagá-lo. O clímax acontece no Coliseu, claro que acontece no Coliseu, é Ridley Scott. É Gladiador, onde mais poderia ser. Lucius precisa lutar numa situação em que as apostas foram escaladas. E ao máximo. Os imperadores querem sangue. Macrinus quer usar esse momento para o seu golpe político. E Lucius, agora com plena consciência de que ele precisa fazer uma escolha, ser a espada de alguém, ou ser o arquiteto do próprio destino. A batalha final é visualmente espetacular. Ridley Scott dirige isso com uma ferocidade que desafia a lógica da sua idade. Múltiplas câmeras, planos que alternam entre a intimidade brutal dos combates corpo e corpo e a escala monumental do Coliseu lotado. E dedicaio de Sam Restivo e Claire Simpson mantém o ritmo sem nunca comprometer a legibilidade espacial funcione. Você sempre sabe onde cada personagem está, o que é feito considerável esse tipo de sequência. E quando a poeira baixa, quando os gritos da multidão cedem, a gente tem uma resolução que é satisfatória sem ser simplista. Lucius não se torna rei de Roma. Ele não ocupa o trono, mas Roma, pelo menos por momento, respira diferente. A semente de algo melhor é plantada. É final que honra o espírito do original sem copiar sua estrutura. O original terminava com a morte do herói e a promessa de uma Roma renovada. E se termina com a sobrevivência do herói e a mesma promessa. Com a diferença de que agora temos personagem que pode, teoricamente, continuar a história. Se vai ter Gladiador 3, só o tempo dirá, mas o filme deixa a porta aberta sem depender disso para funcionar como narrativa completa. E isso é equilíbrio difícil de conseguir. Agora vamos falar de cada personagem com a atenção que eles merecem, porque dos pontos fortes de Gladiador é precisamente o trabalho dos atores. E ignorar esse aspecto seria deixar passar o melhor do filme. Lucius, Paul Mescal. Paul Mescal tinha uma tarefa quase impossível ao assumir o papel de Lucius. Não só pelo peso do legado do original, mas pela natureza do personagem em si.
Lucius precisa ser, ao mesmo tempo, homem destruído pelo luto, guerreiro bruto que sobreviveu numa cultura de combate, príncipe que não sabe que é príncipe e, eventualmente, alguém que encontra propósito que vai além da vingança pessoal. São 4 arcos emocionais distintos que precisam coexistir de forma coerente. O que Mescal faz, e faz muito bem, é construir Lucius de baixo para cima, não como herói, mas como homem. Existe uma vulnerabilidade nos primeiros atos que é completamente diferente do que vemos em protagonistas de filmes de ação típicos. Quando Arishat morre e Lucius é capturado, a câmera não desvia dos olhos de Mescal. E naqueles olhos você vê uma dor que não é performática, é íntima, quase desconcertante num contexto de batalha épica. E transformação física fora visível. Mescal treinou por meses em combate com espada, em lutas ao corpo e corpo, em técnicas de gladiadores. O resultado não é o corpo esculpido de modelo, é o corpo de alguém que aprendeu a usar violência de forma funcional. E essa distinção sutil faz toda a diferença na credibilidade do personagem. O arco de Lucius culmina naquele momento, no coliseo quando ele decide que não vai mais ser movido apenas pela raiva, e uma virada pequena em termos de ação externa, mas enorme em termos internos. E Mescal entrega isso sem discurso, sem melodrama, como olhar, uma postura, uma respiração diferente, e atuação de verdade. Macrinus, Denzel Washington, se há uma performance em Gladiador de Second que vou que vai lembrar por muito tempo é essa. Denzel Washington, com toda a sua autoridade histórica como ator, construiu Macrinus como ator, construiu Macrinus como personagem em camadas que vai se revelando gradualmente. Na superfície, ele é mestre da manipulação, calmo, articulado, sempre alguns passos à frente. Mas o que Denzel faz que vai além do que o roteiro pede e injetar nesse homem uma humanidade perturbadora. Tem aquele momento que eu mencionei antes onde a máscara escorrega, mas tem vários outros, menores, espalhados pelo filme. Uma passa onde os olhos revelam algo, uma ironia que carrega magoa genuína por baixo, momento onde ele fala sobre Roma e você percebe que por trás de toda a manipulação existe alguém que de fato acredita que pode fazer melhor do que os que estão no poder. Isso é o que torna Macrinus assustador de jeito específico. E se os fins têm uma lógica perversa que você quase consegue entender. Gladiador de Second se tornou a maior bilheteira da carreira do Denzel Washington, ultrapassando American Gangster, o que faz todo sentido. É uma das performances mais dionísicas e livres da carreira dele. Marco Acacio. Pedro Pascal interpreta Acacio como a contência que o personagem exige. Onde Denzel é taro, Pascal é silêncio. Onde Mescal é rava e ferida, Pascal é dúvida e fadiga moral. Acacio é fundamentalmente homem dividido. Ele serviu Roma toda a vida e crédita no ideal da República, mas essa Roma não é mais a Roma dos ideias. Os imperadores que ele serviçou lucos. E o amor por Lucila que ele carrega e mais lembrete do abismo entre o que ele poderia ter sido e o que se tornou. Pascal não tem cenas mais espetaculares do filme, mas temas mais sutis. Existe uma conversa entre Acacio e Lucila que é o coração emocional do segundo ato. Dois personagens que se amam mas que estão aprisionados por papéis que tornaram esse amor impossível. E Pascal entrega isso como uma tristeza seca que você sente muito mais do que vera. Os imperadores, Joseph Quinn e Fred Hechinger, esses dois merecem parágrafo. Especial porque são, coletivamente, uma das criadas de personagens mais originais do filme. Geta e Caracalla são terríveis, não porque sejam gênios do mal. São terríveis porque são claramente incompetentes e instáveis, no comando de poder imenso. Quinn como Geta ve, num caminho de perversidade lúdica, ele parece genuinamente se divertir como sofrimento alheio, o que é perturbador de jeito muito específico. Hechinger como Caracalla é mais paranoico, mais ansioso, num estado de tensão constante que eventualmente implode. A dinâmica entre os dois, às vezes em cumplicidade, às vezes em competição, cria uma instabilidade que permeia toda a estrutura política do filme. Quando eles aparecem em cena juntos, não dá para saber o que vai acontecer a seguir, e isso é dramaticamente muito eficiente. Lucila,
Connie Nielsen merece muito mais crédito do que costuma receber nas análises de Gladiador II. Ela carrega 24 anos de história em cada cena. Lucila envelheceu, não no sentido visual, superficial, mas no sentido de uma mulher que sobreviveu, e décadas de perigo político constante, que perdeu pessoas que amava, que protegeu seu filho mandando-o para longe e depois teve que viver sem ele. Quando ela reencontra Lucius, existe uma mistura de alívio e culpa que Nielsen transmite de um jeito que aperta o coração. Ela não tem o arco mais dramático do filme, o roteiro infelizmente não dá tanto espaço para ela quanto deveria. Mas cada momento que ela tem é aproveitado com precisão cirúrgica. Ridley Scott tem uma relação com o passado que é muito específica. Ele não é um historiador, ele é um pintor, e quando ele olha para Roma antiga, o que ele vê não é uma reconstituição arqueológica, mas uma paleta de cores, texturas, contraste de luz e sombra, que ele usa para construir um mundo que é simultaneamente familiar e completamente só. Gladiador, o original de 2000, redefine o cinema épico histórico. Depois dele, uma geração inteira de filmes tentou capturar aquela mistura específica de grandiosidade visual com emoção humana centrada num único personagem. Troia, Alexandre, o reino dos Zeus, todos deviam um tributo ao que Scott construiu. E todos ficavam ligeiramente aquém porque faltava exatamente aquilo que Scott sabe fazer melhor do que qualquer outro, fazer você sentir que está dentro de um mundo real, por mais fantástico que seja. Em Gladiador II, Scott trabalha como o mesmo princípio básico, mas como uma escala diferente. O primeiro filme tinha uma qualidade quase naturalista em sua paleta, aquelas cores desaturadas e luz que parece vir do sol, real mesmo nos interiores. Gladiador II permite se ser mais elaborado visualmente. Roma aqui é mais opulenta, mais decadente, mais carregada visualmente. Isso é uma escolha deliberada, essa Roma de 2000. Está em colapso moral, e Scott expressa isso também através do excesso estético. Há mais ouro, mais púrpura, mais ornamentação. E tudo isso esconde uma estrutura que está apodrecendo por dentro. O cinematógrafo John Mathieson, que já trabalhou com Scott em Gladiador, também em O Reino dos Zeus, voltou para esse projeto. É a parceria de década 60. Existe uma confiança mútua na forma como a câmera se move ou, crucialmente, como ela escolhe não se move. Uma coisa que Scott faz é que pouca gente comenta o suficiente. Ele sabe quando parar. Quando deixar a câmera quieta e deixar o motor preencher o quadro, em Hollywood moderno, como apressado dos estudos para que tudo seja dinamicamente editado o tempo todo, é decisão de simplesmente colocar a câmera numa posição e deixar Denzel Washington falar sem corte por 40 segundos é quase radical. Scott não gosta de close-ups, confusos onde você perde a orientação espacial. Ele prefere construir a geografia da luta claramente e então mergulhar nas consequências físicas como uma câmera próxima. Você sempre sabe onde está, o que torna cada impacto mais real. Existe um estilo que críticos de cinema chamam de kitsch épico grandioso, e que nas mãos erradas destrói filmes como esse. E o excesso que vira pastiche, o grandioso que vira clichê. Scott flerta com essa linha durante o filme, especialmente nas cenas dos imperadores, mas raramente cai nela. Quando cai, e quase sempre na direção do divertimento deliberado, como aquele combate, naval inundado, no Coliseu, que é tão sóbrio, o topo que você percebe que Scott está se divertindo e você automaticamente vai junto. Comparado ao original, Gladiador de um filme mais barulhento e mais agitado. O ritmo é mais acelerado, a gramática visual mais moderna. No original, havia cenas que respiravam de um jeito que hoje seria considerado lento demais para blockbusters. Aqui, Scott adapta-se ao tempo sem abrir mão do que é essencial. Essa adaptação é inteligente mesmo que custe um pouco da profundidade contemplativa do primeiro filme. Ridley Scott declarou publicamente que não vê envelhecer como uma limitação. O Gladiador II é evidência dessa postura. O homem foi ao Marrocos, filmou no calor absurdo do deserto, supervisionou batalhas com centenas de figurantes e dezenas de câmeras simultâneas. Sua presença no set é, segundo os atores em entrevistas, ainda dominante. É a ideia de que ele poderia não
estar físicamente à altura do trabalho é destruída completamente pelo resultado em tela. Há uma citação de Pedro Pascal que captura bem isso. Ridley tem mais energia que qualquer de nós. Você começa a gravar às 6 da manhã no deserto marroquino, e ele já está lá às 5, já orou cada ângulo possível, já sabe exatamente o que quer e por quê. Ele parte do pressuposto de que você consegue absorver uma cena longa, uma pausa e momento semi-exploso. Ele confia na sua própria capacidade de criar um mundo envolvente o suficiente para que você ficar nele. Em Gladiador de Second, especialmente nos momentos mais íntimos, você sente esse respeito. É por isso que, apesar de toda a escala e do espetáculo, o filme tem um coração funcionando. É história de como Gladiador chegou às telas é quase tão dramática quanto o próprio filme. Logo após o lançamento do original em 2000, e especialmente depois de ele varrer o Oscar levando 5 estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator, e pressado por uma sequência cômica. O estúdio queria, o público queria. E questão era como Máximo havia morrido. Esse era o problema central e insolúvel. Como fazer uma continuação de um filme cujo herói principal tinha uma morte que era a resolução emocional de toda a narrativa? Nick Cave hizo mesmo. O músico Nick Cave foi contratado pela DreamWorks na época para escrever um roteiro. Um roteiro absolutamente insano chamado Gladiador de Second, Christ Killer que tinha Máximo reencarnando, viajando no tempo, a través da história romana, e lutando em conflitos históricos diferentes. Cave chegou a descrever o roteiro como propositalmente terrível porque ele sabia que a sequência era uma má ideia, mas precisava escrever algo. Russell Crowe lo recusou terminantemente. O projeto ficou morto por quase 2 décadas. A coisa começou a se mover de verdade em 2018, quando a Paramount Pictures retomou os direitos em issue, uma nova conversa com Ridley Scott. A diferença dessa vez é que, em vez de tentar ressuscitar Máximo, a equipe criativa decidiu construir a história em torno de Lucius, o menino que aparecia brevemente no original como sobrinho do imperador Cómodo e neto, espírito de Marco Aurelio. David Scarpa foi escolhido para escrever o roteiro, com Peter Craig contribuindo para a história. Scarpa havia colaborado com Scott em Napoleon, um filme com seus próprios problemas, mas que mostrava que ele conseguia trabalhar dentro da escala épica que Scott exige. O desenvolvimento do roteiro levou anos. Várias versões foram escritas, descartadas, revisadas, e questão fundamental como criar um protagonista novo que não seja simplesmente uma cópia de Máximo demorou tempo para ser resolvida de forma satisfatória. Quando Paul Mescal foi anunciado como Lucius Areazo foi surpresa. Não a surpresa positiva da sacada óbvia, mas a surpresa genuína do sério. Mescal era conhecido por papéis íntimos e contidos, não por blockbusters de acao. Mescal aceitou o papel em parte porque tinha a garantia de que poderia realmente construir o personagem, não apenas servir de embalagem para uma armadura bonita. E para isso, ele foi submetido a um regime de treinamento físico que começou meses antes das filmagens. Aí chegarão as greves de 2020. A Screen Actors Guild, SAG-AFTRA e a Writers Guild of America entrarão em greve simultânea pela primeira vez em décadas, paralisando Hollywood durante meses. As filmagens de Gladiador Second, que estavam programadas para começar em junho de 2020, foram atrasadas. O elenco ficou sem poder fazer pré-tour, sem poder participar de eventos. A produção teve que reorganizar calendários, reprojetar logísticas de locação, renegociar contratos com fornecedores locais em 3 países. Quando as câmeras finalmente começaram a rodar, foi em 3 locais principais. O Marrocos foi o primeiro grande destino. A abertura do filme, O Ataque Romano a Numídia, foi filmada num deserto marroquino onde a produção construiu fisicamente uma aldeia inteira. Arthur Max, o designer de produção que já trabalhou com Scott em múltiplos projetos, supervisionou a construção de estruturas quanto de estruturas, com fontes tanto de perto quanto a distância, já que Scott usa câmeras de longo alcance teleobjetivas que, já que Scott usa câmeras de longo
alcance teleobjetivas que capturam tanto detalhes próximos quanto a escala geral do ambiente. A construção foi demolida após as filmagens, mas durante semanas foi uma aldeia funcional com estruturas de argila, tendas e adereços históricos que consultores de história romana e norte-africana ajudaram a tornar coerentes com o período. Malta foi a segunda grande locação. Os estudios mediterrâneos de Malta têm histórico longo com produções históricas de grande escala e os grandes tanques de água foram essenciais para a sequência do Coliseu inundado. Filmar em água real com atores e equipamentos numa piscina gigantesca, criando a ilusão de uma arena transformada em Porto Romano, exigiu meses de planejamento técnico e semanas de filmagem real. E equidistante, liderada por veteranos que tinham trabalhado em francos de assalto pelo mundo todo. Treinou os atores durante semanas antes das filmagens aquáticas. Paul Mescal declarou em entrevistas que a sequência do combate naval foi mais fisicamente desafiadora do filme, não pelas lutas em si, mas pela combinação de lutar, nadar, manter-se orientado espacialmente e ainda entregar uma performance emocional convincente. Tudo ao mesmo tempo. Os estúdios Shepperton, na Inglaterra, foram o terceiro grande polo de produção. Aqui foram construídos os grandes cenários interiores, os aposentos imperiais, as masmoras, os espaços de poder onde as intrigas políticas acontecem. A figurinista Janty Yates, a grande parceira de Ridley Scott em quase todos os seus filmes históricos, criou mais de 5.000 pecas de figurino para Gladiador II. 5.000. Isso inclui as armaduras dos gladiadores, as roupas elaboradas de macrinos, que foram particularmente trabalhosas por precisarem combinar uma estética que remetesse à opulência romana sem ser literalmente uma toga, e os trajes dos imperadores, que tinham que comunicar tanto poder quanto decadência ao mesmo tempo. Detalhe que Arthur Max mencionou numa entrevista ao Motion Picture Association. Eles fizeram pesquisa extensiva sobre como a moda romana de 200D se diferia visualmente da era de 180DC mostrada no original. 20 anos de diferença na história do Império Romano correspondem a mudanças estéticas perceptíveis, e a equipe de produção fez questão de incorporar isso, mesmo sabendo que 99% do público nunca notaria. É esse tipo de detalhe obsessivo que cria a textura de autenticidade que você sente, mas não consigo nomear precisamente. E pós-produção durou aproximadamente 12 meses. A equipe de efeitos visuais da Framestore da Industrial Light and Magic trabalhou para expandir digitalmente as locações reais e completar o Coliseu de Roma com CGI, uma tarefa que exigia o equilíbrio delicado de integrar elementos gerados por computador com fotografias reais de uma forma que não quebrasse a imersão. A trilha sonora foi composta por Harry Gregson. Williams, que tinha o desafio de seguir a sombra da composição icônica de Hans Zimmer e Lisa Gerard do original. Williams foi inteligente ao não tentar imitar, ele criou uma linguagem sonora própria, mais percussiva, mais dissonante em certas partes, refletindo a Roma mais caótica e instável deste segundo filme. Mas incorporou motivos melódicos, que criam pontes emocionais como a trilha original sem soar como simples citação. O filme foi finalizado para distribuição em novembro de 2024 e a corrida final de pós-produção foi intensa. Ridley Scott, segundo relatos, estava supervisionando cortes até semanas antes da estreia. É parte do seu processo. Ele não entrega o filme antes de sentir que cada decisão editorial está certa. E mesmo com 250 minutos de material bruto para trabalhar, a versão final do filme ficou com aproximadamente 158 minutos, o que para épico histórico moderno é tempo bem gerenciado. Falando tecnicamente sobre Gladiador II, a primeira coisa que salta aos olhos, literalmente, é a cinematografia de John Mathieson. Mathieson escolhe uma linguagem visual que foi desenvolvida ao longo de décadas de colaboração. Você reconhece, quando vê, uma preferência por luz natural o que imita a luz natural, quadros compostos com quase pictórica, e uma paleta de cores,
que nunca é completamente naturalista, mas que tampouco cai num artificialismo chamativo. Em Gladiador II, a paleta é mais quente do que original. O vermelho está mais presente, nas capas, no sangue, nas chamas. O ouro é mais saturado. E o contraste entre os ambientes exteriores banhados de sol marroquino e os interiores sombrios dos palácios e das masmorras cria uma dicotomia visual que reforça o tema: o poder se exerce na escuridão, a liberdade existe sob luz aberta. Uma escolha técnica que merece destaque: a decisão de usar anamórficos de grande formato em certas cenas do colisão. Isso cria um aspecto visual que é perceptível mesmo por espectadores sem vocabulário técnico, uma espécie de suavidade nos cantos do quadro, um bokeh específico nas defocagens que dá semelhança uma qualidade quase pictórica. Quando Lucius entra no Coliseu pela primeira vez e a câmera recuo para revelar a escala completa da arena, esse efeito combinado com a composição cria um dos planos mais memoráveis do filme. E de Cao, realizada por Sam Restivo e Claire Simpson, é outro elemento que merece análise. Gladiador II, um ritmo de corte que é notavelmente mais acelerado nos momentos de ácio do que original, o que é uma consequência natural da evolução das expectativas do público ao longo de 24 anos. Mas Restivo e Simpson resistem a tentação de cortar para esconder. Nas cenas de luta, o corte acontece nos momentos naturais de movimento, não para criar dinamismo artificial. Existe uma cena de duelo, aproximadamente no meio do segundo ato, envolvendo Lucius e um adversário. No Coliseu, que tem uma sequência de cerca de 2 minutos sem corte. A câmera acompanha o movimento dos dois combatentes com fluidez, alternando entre planos medios e closes de braços pés, olhares como uma economia de edição que é quase teatral. Essa escolha é arriscada num filme de assaio moderno e paga dividendos enormes voci, sente cada batida do comba de um jeito muito mais visceral do que com cortes rápidos permitiriam. E luta contra o macaco Sim tem uma cena como um mandril gigante, e um exemplo curioso de como o CGI foi utilizado de forma às vezes excessivamente cartunesca. O animal claramente não existe no mesmo espaço físico que Palmescal naquele momento. E embora a sequência seja funcionalmente emocionante, ela não convence visualmente da mesma forma que as sequências puramente humanas. É um dos momentos onde o equilíbrio entre prático e digital pende um pouco demais para um lado. Por outro lado, a integração digital do Coliseu expandido é tecnicamente excelente. As equipes da Framestore usaram referências fotogramétricas das ruínas reis de Roma e de outras estruturas romanas preservadas para criar uma versão fotorrealista da arena em seu piche histórico. A granularidade dos detalhes, pedras individuais, variações de cor na alvenaria, a textura das arquibancadas lotadas de figurantes digitais é de um nível que sustenta qualquer plano amplo do filme. O design de som, supervisionado por uma equipe que inclui vários veteranos do cinema de ação, merece uma menção especial. O rugido do Coliseu, essa camada sonora que combina multidões de figurantes, reis com efeitos adicionados em pós-produção, cria uma presença física quase perturbadora nas salas de cinema com boa acústica. Harry Gregson Williams, na trilha sonora, usou percussão extensivamente, tambores que ecoam e se multiplicam em camadas que reforçam a sensação de marcha inevitável que permeia a narrativa. Há um tema específico associado a macrinos que usa instrumentos de corda graves, quais violoncelos de câmara, que contrastam com a vastidão das cenas de batalha e sublinham a intimidade calculada associado. E macrinos que tal técnico que passou despercebido por muita gente mas que os cinefilos notaram. Ridley Scott usou uma versão modificada do aspect ratio anamórfico em diferentes partes do filme para criar uma distinção visual entre o passado e presente da narrativa. Flashbacks e memórias têm uma leve compressão horizontal que os diferencia do restante, criando uma gramática visual sutil que trabalha no subconsciente do espectador. O resultado associado é macrinos, que Gladiador é o de um filme feito por profissionais absolutamente no topo das suas capacidades, trabalhando com orçamento e tempo suficientes para fazer o trabalho certo. Não há improvisação barata aqui.
Cada decisão técnica foi tomada deliberadamente. E associado a macrinos, que elas não funcionam perfeitamente, ou CGI animal aqui e ali, certas transigas de edicao que parecem ligeiramente apressadas. O padrão geral é extra associado a macrinos agora, a parte que todo mundo ama. Os bastidores. As histórias que não aparecem no making of official mas que circulam nas entrevistas, nos podcasts, nos relatos dos atores meses depois que o filme saiu. Vamos começar com Paul Mescal. O processo de transformação física que Mescal passou é bem documentado, mas detalhe menos comentado é o treinamento de latim. Isso mesmo, ele estudou latim e aprendeu pronúncias específicas, como consultor de línguas clássicas. Várias falas. No filme tem trecos em latim, e Mescal quis que a pronúncia fosse historicamente plausível e não apenas latim de filme de Hollywood. O consultor, cujo nome é Dr. Matthew Nichols, da Universidade de Reading, trabalhou com uma equipe de produção durante várias semanas para garantir que os diálogos e títulos em latim fossem coerentes com o período histórico. Outra curiosidade sobre Mescal, ele quebrou dedo no meio das filmagens durante uma cena de combate. Uma das espadas de cesto ao alvo ele levou uma pancada na mão. A produção parou, foi feito curativo, e ele continuou a gravar no mesmo dia. Não tem registro disso em nenhuma entrevista oficial, veio à tona através de comentário do diretor de stunt, numa conversa com podcast especializado em cinema de ação. Sabe o que é demais? Denzel Washington quase não fez o filme. Isso vem de uma entrevista de Pedro Pascal ao The Guardian em dezembro de 2024. Segundo Pascal, havia incerteza sobre a disponibilidade de Washington no período de filmagens porque ele estava comprometido com outra produção. A Paramount tinha uma janela específica de locação em Malta que não podia ser deslocada. Então havia uma pressão enorme para confirmar todos os principais atores antes de uma data limite. Washington finalmente confirma com algumas semanas de folga. Mas foi suficientemente próximo para deixar a equipe de produção com o coração na mão por tempo. A cena do combate naval no Colisão inundado foi filmada ao longo de 17 dias, uma eternidade para uma única sequência. O motivo, a logística de trabalhar com água numa arena construída dentro de tanque de estúdio em Malta é absurdamente complexa. A temperatura da água tinha que ser mantida numa faixa específica, para permitir que os atores ficassem nela por longos períodos sem hipotermia. O refluxo das ondas criadas pelo movimento dos figurantes e das embarcações criava padrões imprevisíveis que, às vezes, comprometiam enquadramentos específicos. E os animais, os tubarões que aparecem na cena, eram, claro, completamente digitais, mas os atores precisavam reagir à presença deles como se fossem reis, o que exigiu ensaios específicos como o supervisor de efeitos visuais presente no set. Ridley Scott tem hábito de set que virou lenda entre as pessoas que trabalham com ele. Ele escreve notas à mão durante as filmagens, não digitadas, mão num caderninho que ele carrega consigo. E essas notas observam-se sobre performances, ideias de ângulos alternativos, ajustes de diálogo são depois passadas para assistentes que as distribuem pelos departamentos relevantes. Old school no melhor sentido possível. Uma das descobertas mais interessantes no processo de pesquisa para esse vídeo foi detalhe sobre os imperadores. Caracalla e Geta, Joseph Quinn e Fred Hechinger, desenvolveram a dinâmica entre os dois personagens de forma altamente colaborativa fora do roteiro. Eles passaram semanas juntos antes das filmagens criando uma história de bastidores para os personagens. Como eles cresceram, como a relação dos dois evoluiu, quais eram as feridas específicas que cada carregava. Tem uma cena específica que muitos críticos apontaram como dos momentos mais perturbadores do filme, onde Geta e Caracalla estão observando uma execução e rindo como crianças observando jogo. Essa risada, essa leveza grotesca, foi em grande parte improvisada por Quinn e Hechinger. Não estava no roteiro original da forma que aparece no corte final. Scott viu o que eles estavam fazendo durante os ensaios e simplesmente disse: "Facamos na câmera",
Pedro Pascal tem uma história engraçada sobre uma das cenas de batalha. Ele estava montado num cavalo que, durante uma tomada, decidiu fazer o que bem entendia e saiu correndo na direção associado, e Macrinus quento por uns bons 30 metros enquanto a câmera continuava rodando. A reação de Pascal no rosto, uma mistura de surpresa, ligeiro terror e determinação para manter. A compostura foi usada no corte final do filme. É um micro-momento que você talvez não note conscientemente, mas que dá uma autenticidade específica para aquela cena. E os tubarões digitais do Coliseu. Eles têm um nome interno na equipe de produção. Os amigos do Ridley, porque foi Ridley Scott pessoalmente que insistiu na incluso dos tubarões contra a sugestão de pelo menos 2 produtores que achavam que era excessivo. Scott simplesmente disse, Roma era excessiva. Esses imperadores eram excessivos. Os tubarões ficam, falando tecnicamente sobre Gladiador II, a primeira coisa que salta aos olhos, literalmente, é a cinematografia de John Mathison. Mathison e Scott têm uma linguagem visual que foi desenvolvida ao longo de décadas de colaboração. Você reconhece, quando vê, uma preferência por luz natural o que imita luz natural, quadros compostos com quase pictórica, e uma paleta de cores, que nunca é completamente naturalista, mas que tampouco cai num artificialismo chamativo. Em Gladiador II, a paleta é mais quente do que o original. O vermelho está mais presente, nas capas, no sangue, nas chamas. O ouro é mais saturado. E o contraste entre os ambientes exteriores banhados de sol marroquino e os interiores sombrios dos palácios e das masmorras cria uma dicotomia visual que reforça o tema: o poder se exerce na escuridão, a liberdade existe sob luz aberta. Uma escolha técnica que merece destaque, a decisão de usar anamórficos de grande formato em certas cenas do Coliseu. Isso cria um aspecto visual que é perceptível mesmo por espectadores sem vocabulário técnico, uma espécie de suavidade nos cantos do quadro, um bokeh específico nas defocagens que dá às imagens uma qualidade quase pictórica. Quando Lucius entra no Coliseu pela primeira vez e a câmera recuou para revelar a escala completa da arena, esse efeito combinado com a composição cria um dos planos mais memoráveis do filme. E de Cao, realizada por Sam Restivo e Claire Simpson, é outro elemento que merece análise. Gladiador II, um ritmo de corte que é notavelmente mais acelerado nos momentos de ácio do que o original, o que é uma consequência natural da evolução das expectativas do público ao longo de 24 anos. Mas Restivo e Simpson resistem a tentação de cortar para esconder. Nas cenas de luta, o corte acontece nos momentos naturais de movimento, não para criar dinamismo artificial. Existe uma cena de duelo, aproximadamente no meio do segundo ato, envolvendo Lucius e um adversário, no Coliseu, que tem uma sequência de cerca de 2 minutos sem corte. A câmera acompanha o movimento dos dois combatentes com fluidez, alternando entre planos médios e closes de braços pés, olhares como uma economia de edição que é quase teatral. Essa escolha é arriscada num filme de assaio moderno e paga dividendos enormes voci, sente cada batida do combate de um jeito muito mais visceral do que com cortes rápidos permitiriam. E luta contra o macaco Sim tem uma cena como um mandril gigante, e um exemplo curioso de como o CGI foi utilizado de forma às vezes excessivamente cartunesca. O animal claramente não existe no mesmo espaço físico que Palmescal naquele momento. E embora a sequência seja funcionalmente emocionante, ela não convence visualmente da mesma forma que as sequências puramente humanas. É um dos momentos onde o equilíbrio entre prático e digital pende um pouco demais para um lado. Por outro lado, a integração digital do Coliseu expandido e tecnicamente excelente. As equipes da Framestore usaram referências fotogramétricas das ruínas reis de Roma e de outras estruturas romanas preservadas para criar uma versão fotorrealista da arena em seu piche histórico. A granularidade dos detalhes, pedras individuais, variações de cor na alvenaria, a textura das arquibancadas lotadas de figurantes digitais é de um nível que sustenta qualquer plano amplo do filme. O design de som, supervisionado por uma equipe que inclui vários veteranos do cinema de ação, merece uma menção especial.
O rugido do colismo, essa camada sonora que combina multidez de figurantes, reis como efeitos adicionados em pós-produção, cria uma presença física quase perturbadora nas salas de cinema com boa acústica. Harry Gregson Williams, na trilha sonora, usou percussão extensivamente, tambores que ecoam e se multiplicam em camadas que reforçam a sensação de marcha inevitável que permeia a narrativa. Há tema específico associado a macrinos que usa instrumentos de corda graves, quase violoncelos de câmara, que contrastam com a vastidão das cenas de batalha e sublinham a intimidade calculada do personagem. Detalhe técnico que passou despercebido por muita gente mas que os cinefilos notaram. Ridley Scott usou uma versão modificada do aspect ratio anamorficou em diferentes partes do filme para criar uma distinção visual entre o passado e o presente da narrativa. Flashbacks e memórias têm uma leve compressão horizontal que os diferencia do restante, criando uma gramática visual sutil que trabalha no subconsciente do espectador. O resultado técnico geral de Gladiador é o de um filme feito por profissionais absolutamente no topo das suas capacidades, trabalhando com orçamento e tempo suficientes para fazer o trabalho certo. Não há improvisação barata aqui. Cada decisão técnica foi tomada deliberadamente. E mesmo quando algumas delas não funcionam perfeitamente, ou CGI animal aqui e ali, certas transições de edição que parecem ligeiramente apressadas. O padrão geral é extraordinariamente alto. Agora a parte que todo mundo ama, os bastidores. As histórias que não aparecem no making of official mas que circulam nas entrevistas, nos podcasts, nos relatos dos atores meses depois que o filme saiu. Vamos começar com Paul Mescal. O processo de transformação física que Mescal passou é bem documentado, mas detalhe menos comentado é o treinamento de latim. Isso mesmo, ele estudou latim e aprendeu pronúncias específicas como consultor de línguas clássicas. Várias falas. No filme tem trecos em latim, e Mescal quisque a pronúncia fosse historicamente plausível e não apenas latim de filme de Hollywood. O consultor, cujo nome é Dr. Matthew Nichols da Universidade de Reading trabalhou com uma equipe de produção durante várias semanas para garantir que os diálogos e títulos em latim fossem coerentes com o período histórico. Outra curiosidade sobre Mescal, ele quebrou dedo no meio das filmagens durante uma cena de combate. Uma das espadas de cesto ao alvo ele levou uma pancada na mão. A produção parou, foi feito curativo e ele continuou a gravar no mesmo dia. Não tem registro disso em nenhuma entrevista oficial, veio à tona através de comentário do diretor de stunt, numa conversa com podcast especializado em cinema de ação. Sabe o que é demais? Denzel Washington quase não fez o filme. Isso vem de uma entrevista de Pedro Pascal ao The Guardian em dezembro de 2024. Segundo Pascal, havia incerteza sobre a disponibilidade de Washington no período de filmagens porque ele estava comprometido com outra produção. A Paramount tinha uma janela específica de locação em Malta que não podia ser deslocada. Então havia uma pressão enorme para confirmar todos os principais atores antes de uma data limite. Washington finalmente confirma com algumas semanas de folga. Mas foi suficientemente próximo para deixar a equipe de produção com o coração na mão por tempo. A cena do combate naval no colisão inundado foi filmada ao longo de 17 dias, uma eternidade para uma única sequência. O motivo, a logística de trabalhar com água numa arena construída dentro de tanque de estúdio em Malta é absolutamente complexa. A temperatura da água tinha que ser mantida numa faixa específica, para permitir que os atores ficassem nela por longos períodos sem hipotermia. O refluxo das ondas criadas pelo movimento dos figurantes e das embarcações criava padrões imprevisíveis que, às vezes, comprometiam enquadramentos específicos. E os animais, os tubarões que aparecem na cena, eram, claro, completamente digitais, mas os atores precisavam reagir à presença deles como se fossem reis, o que exigiu ensaios específicos como o supervisor de efeitos visuais presente no set. Ridley Scott tem hábito de set que virou lenda entre as pessoas que trabalham com ele. Ele escreve notas à mão durante as filmagens, não digitadas, num caderninho que ele carrega consigo.
Y esas notas observaciones sobre performances, ideas de ángulos alternativos, ajustes de diálogo sau depois pasadas, para asistentes que as distribuem pelos departamentos relevantes. Old school no melhor sentido possível. Uma das descobertas mais interessantes no processo de pesquisa para esse vídeo foi detalhe sobre os imperadores, Caracalla e Geta. Joseph Quinn e Fred Hechinger desenvolveram a dinâmica entre os dois personagens de forma altamente colaborativa fora do roteiro. Eles passaram semanas juntos antes das filmagens criando uma história de bastidores para os personagens. Como eles cresceram, como a relação dos dois evoluiu, quais eram as feridas específicas que cada carregava. Tem uma cena específica, que muitos críticos apontaram como dos momentos mais perturbadores do filme, onde Geta e Caracalla estão observando uma execução e rindo como crianças observando jogo. Essa risada, essa leveza grotesca, foi em grande parte improvisada por Quinn e Hechinger. Não estava no roteiro original da forma que aparece no corte final. Scott viu o que eles estavam fazendo durante os ensaios e simplesmente disse: "Facam isso na câmera." Pedro Pascal tem uma história engraçada sobre uma das cenas de batalha. Ele estava montado num cavalo que, durante uma tomada, decidiu fazer o que bem entendia e saiu correndo na direção errada, levando Pascal junto por uns bons 30 metros, enquanto a câmera continuava rodando. A reação de Pascal no rosto, uma mistura de surpresa, ligeiro terror e determinação para manter. A compostura foi usada no corte final do filme. É micromomento que você talvez não note conscientemente, mas que dá uma autenticidade específica para aquela cena. E os tubarões digitais do Coliseu. Eles têm nome interno na equipe de produção. Os amigos do Ridley. Porque foi Ridley Scott pessoalmente que insistiu na inclusão dos tubarões contra a sugestão de pelo menos dois produtores que achavam que era excessivo. Scott simplesmente disse: Roma era excessiva. Esses imperadores eram excessivos. Os tubarões ficam. Quando Gladiador II estreou em novembro de 2024, o mundo prestava atenção e o mercado respondeu. No primeiro fim de semana apenas nos Estados Unidos e no Canadá, o filme arrecadou 55,5 milhões de dólares, resultado sólido, não estratosférico, que ficou ligeiramente abaixo das projeções mais otimistas que colocavam o número perto de 70 milhões, mas sacudas modernas nas semanas seguintes e uma performance internacional forte compensaram essa abertura doméstica mais temida. Globalmente, o filme cruzou a marca de 100 milhões de dólares em apenas 4 dias de exibição. Passou os 200 milhões em 2 semanas e encerrou sua carreira nas telonas com cerca de 462 milhões de dólares em todo o mundo, ficando como o site Coimoi reportou, ligeiramente abaixo da bilheteria total do original, que arrecadou cerca de 465 milhões em 2000, ajustado para a mesma vez de comparação. O original teria rendido muito mais em valores atuais, mas a comparação nominal foi inevitável. Isso é sucesso ou fracasso? Depende de quem você pergunta. Os executivos da Paramount provavelmente ficaram satisfeitos o filme do lucro. Mas a expectativa não oficial era que uma sequência tão aguardada, com esse elenco e esse diretor, cruzasse os 600 milhões globais com relativa facilidade. Que não tenha chegado lá uma informação que conta uma história sobre o estado do cinema de espetáculo em 2024, o mercado ainda se recuperando, como público mais seletivo sobre o que justifica uma ida ao cinema. No campo da crítica especializada, Gladiador e quem recebeu em mente eram muito coerentes entre si na estrutura mesmo quando divergiam no julgamento final. Praticamente todo crítico concordou em 3 pontos. Denzel Washington é extraordinário, a produção visual é impressionante e o roteiro de falhas. A discordância estava em qual desses fatores pesava mais na avaliação geral. O Rotten Tomatoes marcou em torno de 6,67% no tomatômetro de críticos profissionais, uma aprovação, mas abaixo da unanimidade. O score do público ficou consistentemente mais alto, em torno de 84,87%, que é uma diferença significativa e reveladora. O público veio pelo espetáculo, pelo elenco, pela nostalgia. A crítica esperava mais profundidade narrativa.
Peter Bradshaw do The Guardian de 4 estrelas e chamou o filme de espetáculo épico poderoso e ferozmente entretido, ancorado por uma performance de Denzel Washington que é puro cinema. Todd McCarthy, do Hollywood Reporter, foi mais reservado, tecnicamente irrepreensível, emocionalmente calculado, a sequência que Hollywood precisava fazer, não necessariamente é que precisávamos ver. No Brasil, a recepção foi calorosa. Nas salas IMAX e Premium das grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. O filme lotou nos primeiros dias. As redes sociais brasileiras explodiram com rieses, especialmente em torno de Denzel Washington, cuja performance virou meme, GIF e objeto de análise apaixonada nos grupos de cinema. Em termos de Premium Access, o filme recebeu indicações e o Globo de Ouro para melhor filme de drama e melhor ator para Denzel Washington. Este último amplamente considerado o mais merecido. Nas Premium Access técnicas, foi forte candidato e vencedor em diversas categorias de design de produção, figurino e efeitos visuais. O impacto cultural foi real e mensurável. A franquia Gladiador, que estava praticamente hibernando no inconsciente coletivo, voltou a conversa cultural global. Houve momento perceptível no interesse por história romana nas plataformas de streaming. O documentário de 2000 sobre o Making of do Original ressurgiu nos tops do YouTube. Professores de história relataram alunos chegando às aulas com perguntas sobre os imperadores Caracalla e Geta. Isso acontece. Paul Mescal, especificamente, saiu do filme com sua carreira catapultada para novo nível. Ele já tinha indicação ao Oscar por Aftersun antes de Gladiador II, mas o filme o transformou numa estrela de Hollywood, no sentido mais claro, do termo algo que abre grande blockbuster. Isso é raro e valioso, e abre portas que simplesmente não existiam antes. Então, chegamos até aqui. Quase 24 horas depois de assistir Gladiador II pela primeira vez, com a experiência anda fresca na memória. Eu escrevi uma anotação simples no meu caderno. É mais do que eu esperava e menos do que eu queria. Relendo isso agora, alguns meses depois, ainda me parece a descrição mais honesta do filme. Mas o que isso significa? Exatamente. Significa que Gladiador II é filme genuinamente bom que carrega o peso de precisar ser ótimo. O original de 2009 é apenas bom filme e filme que entrou na mitologia do cinema de entretenimento. Máximo décimo meridio entrou para o panteão dos grandes heróis de tela. A cena de morte dele é dos finais mais catárticamente satisfatórios da história do blockbuster. Isso é patamar impossível de alcançar conscientemente. O que Ridley Scott fez em vez de tentar replicar, essa magia foi construir algo adjacente a ela. Gladiador II não é uma tentativa de ser o original com personagens novos. E uma tentativa de revisitar o mesmo mundo com os diferentes, mais cínicos, mais complexos, mais conscientes de que Roma não era apenas violência nobre mas também podridão, política que nunca cessou realmente. Lucius é protagonista diferente de Máximo de formas fundamentais. Máximo era general que se tornou escravo, homem de posição e poder que teve todo tirado de si por traição. Sua jornada era de retorno à dignidade que lhe foi roubada. Lucius é homem que nunca soube quem era, e sua jornada é de construção de identidade num contexto que tenta definir essa identidade por ele. São arcos estruturalmente distintos, e o roteiro de David Scarpa merece crédito por não simplesmente espelhar o que funcionou antes. A grande contribuição de Gladiador para o gênero é a forma como trata a vilania. Macrinus. E aqui é impossível separar o personagem da performance de Denzel Washington. Representa algo novo no cinema épico histórico. Antagonista cujas motivações são compreensíveis, cuja raiva tem raízes legítimas, e cujos métodos são condenáveis, precisamente porque existem alternativas que ele escolhe conscientemente não tomar. É vilão de século onde a moral é complexa sendo inserido numa narrativa épica onde a moral historicamente tende ao binário. Isso indica que o filme e ao mesmo tempo o complica. Porque se Macrinus é compreensível,
E os imperadores são patéticos mais do que monumentalmente malignos, e Lucius está ainda descobrindo quem é então onde está o exo moral claro que dá propósito emocional à narrativa. O original tinha uma clareza quase cristalina, comodo era o mal, Máximo era a virtude e Irina era o purgatório entre os dois. Gladiador II negocia em tons de cinza e soy mais sofisticado. Também é menos satisfatório emocionalmente de um jeito que você sente principalmente na segunda metade do filme. Mas há algo que o filme faz que o original não conseguiria fazer, ele questiona. Questiona se a grandeza de Roma era, real ou era, uma narrativa conveniente para as pessoas, no poder. Questiona se o ideal republicano que Marco Aurelio personificava e que Máximo defendeu era genuíno ou uma ilusão nostálgica. E questiona, através de Macrinus, através de sua raiva legitimamente fundamentada, quem pagava o custo real de manter esse ideal funcionando. São perguntas que em 2000 não teriam a mesma ressonância. Em 2024, num mundo onde as estruturas de poder são examinadas com muito mais ceticismo público, essas perguntas pusam diferente. O que fica de Gladiador II quando o voque de Ixa, o cinema e o espetáculo se assenta é uma contradição produtiva, um filme feito com artesanato extraordinário que toca em ideias genuinamente relevantes mas que às vezes parecem não confiar o suficiente em si mesmo para deixar essas ideias respirarem sem a armadura do espetáculo por cima. Mas aqui está o que também fica, Denzel Washington entregando uma performance que você vai lembrar por décadas. Por mescal estabelecendo-se como uma força no cinema de grande escala sem sacrificar a sutileza que o tornou amado no cinema menor. Ridley Scott, aos 86 anos, lembrando ao mundo que poucos diretores de qualquer geração sabem criar mundos como essa autoridade. A cena dos tubares no Coliseu. A batalha de abertura em Numídia, como aquela luz de amanhecer incandescente. O primeiro grande plano do Coliseu completo, como aqueles som crescendo. Macrinus sentado numa cadeira que não foi feita para ele, usando o poder que arrancou de um sistema que o tratou como mercadoria, e o sorriso que passa pelo rosto de Denzel Washington naquele momento, cheio de significado de ironia, de uma vitória que ainda não é completa mas que já tem sabor. Essas imagens ficam. Gladiador II não vai substituir o original na memória afetiva de ninguém que viveu aquele primeiro filme no cinema em 2000, mas talvez essa não seja a medida certa para julgá-lo. A medida certa é, em 2024, quando o cinema de grande espetáculo estava precisando provar que ainda tem Brasil para existir nas salas com ingressos de 40 reais e telas de 15 metros. Esse filme entregou. A resposta é sim. E para quem tinha 16, 18, 20 anos em 2024 e entrou naquele cinema sem o peso da nostalgia do original, sem a comparação constante, apenas com os ojos abertos para um espetáculo novo, imagino que a experiência foi diferente, mais limpa, mais direta. Esse é o paradoxo das sequências de filmes amados. Elas nunca vão ser perfeitas para quem amou o original. E frequentemente são muito mais livres para as graças que chegam depois. Gladiador II de uma forma que hoje ainda não conseguimos ver completamente. O que sei é que quando um dia Gladiador 3 existir só razoáveis de que exista. Esse segundo filme vai parecer retrospectivamente exatamente o que é uma ponte cuidadosamente construída entre uma lenda e um futuro que ainda está sendo escrito. E pontes quando bem construídas são subestimadas enquanto existem e só recebem o crédito que merecem quando não estão. Gladiador II está lá, firme. E por muito tempo ainda vai estar,